Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Então, hoje nós vamos iniciar uma nova unidade dos nossos estudos de História. Então, Brasil Republicano. Então, nós vamos entrar agora numa nova história do nosso Brasil. Então, até então, a gente estava vendo um pouquinho sobre o Brasil no período da monarquia, onde quem regia, comandava, colocava as leis ou tirava leis, eram o quê? Os portugueses, então o rei de Portugal, né? Agora, a partir da República, não. Então, o Brasil ele começou a ser governado, né? Então, por outros governantes que não eram mais reis, então eram governantes escolhidos pela população, tá? Então não eram como na monarquia que passa de pai para filho, tá bom? Então a gente vai ver um pouquinho como que se deu esse período. Será que ele foi um período favorável para o Brasil? Será que ele fez o Brasil crescer, se desenvolver? Aqui, então, na página 78, nós vamos ver Proclamação da República. Você já sabe que o Brasil foi uma monarquia, mas sabe quando e por que ele se tornou uma república? Então, isso a gente vai ver agora um pouquinho, tá? Então, quando e por quê? Então, atualmente, o Brasil é uma república federativa, formada pela União de Estados, municípios e o Distrito Federal, Brasília, que é a capital do país. Ele é regido por uma Constituição, a lei máxima do país, que define os direitos e deveres dos cidadãos. Leia o que diz um dos primeiros artigos da Constituição brasileira. Então, antes da leitura desse primeiro artigo, vamos falar um pouquinho disso, né? Então, o Brasil agora, ele não pertence mais à monarquia, ele é um país republicano. E aqui fala, né, que ele é um republicano federativo, por quê? Porque ele é formado pelos estados, municípios e Distrito Federal. Tá? Então, ele tem uma Constituição onde todos nós brasileiros lá define quais são os nossos direitos e quais são os nossos deveres. Então, aqui nesse primeiro artigo da Constituição, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Quarto, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Tá? Então, aqui são essas primeiras leis do Brasil, né? Então, construir essa sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento para toda a nação, tá? Então, erradicar a pobreza, ou seja, acabar, não ter mais pobreza, ninguém mais passar necessidade e promover o bem de todos, tá? Então, isso daqui seria um direito de todos nós brasileiros, tá? Esses são os principais objetivos da República, que devem ser cumpridos não somente pelo governo, mas também por cada cidadão do país. Mas quando que o Brasil se tornou uma república? Tá? Então, nós vamos ver isso, tá bom? Então, deu para a gente entender o quanto que a república significava para os brasileiros lá naquele período da proclamação da república, tá bom? Entrar um pouquinho mais nesse período mesmo, né, que o Brasil passou, saindo da monarquia, passando a ser um país republicano, né? Então, que é uma república, se tornou uma república. Então, até 1888, ainda existia escravidão no Brasil. Os escravizados não eram considerados cidadãos e a maior parte da população livre era pobre, sem acesso à educação e a outros serviços públicos. A participação política era reduzida a uma minoria. O Brasil era governado por um monarca, Dom Pedro II, e não por um presidente como hoje. Então, deu para a gente perceber um pouco essas diferenças, tá? Então, nesse período, havia os escravizados, tá? Então, a maior parte da população livre era pobre, então eles não tinham acesso à educação e aos serviços públicos.
E o Brasil, a parte política do Brasil era o quê? Era governado por um monarca, no caso era Dom Pedro II. Diversos setores da sociedade estavam descontentes com a monarquia. A Igreja condenava a interferência do monarca em seus assuntos internos. Muitos proprietários de terras ficaram contrariados com o fim do trabalho escravo em 1888. Parte deles, como os cafeicultores paulistas e os estancieiros gaúchos, também desejava maior participação no governo. Um dos setores mais descontentes era o dos militares, que se sentiam desprestigiados pelo governo monárquico. Esses setores passaram então a defender a ideia de que o Brasil melhoraria se deixasse de ser uma monarquia e se tornasse uma república. Então deu para perceber que não foi uma pessoa apenas que idealizou a república, não foi um grupo de pessoas que estavam descontentes com a maneira de governar da monarquia de Dom Pedro. Então eles se reuniram e assim, a partir de então, eles começaram a lutar para que o Brasil se tornasse independente, não pertencesse mais a Portugal. Liderados pelos marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, os militares tomaram o poder no dia 15 de novembro de 1889 e proclamaram a República. Então, aqui a gente já sabe. Então, foi no dia 15 de novembro de 1889 que o Brasil se tornou um país independente de Portugal, se tornou uma república. Eles deram 24 horas para que o imperador Dom Pedro II e a família real saíssem do Brasil. A proclamação foi uma iniciativa dos próprios militares e não contou com a participação direta da população. Embora diversos grupos sociais apoiassem essa movimentação popular. Então, na verdade, o povo ele não interferiu em todo esse processo de mudança. Então, esse processo que passou, né, do Brasil como monarquia para república, então quem que fez tudo isso? Foram os militares, de uma maneira especial liderados pelos marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Tá? Então a iniciativa partiu deles. Mas é claro que uma boa parte da população, né, das pessoas que não eram militares, eles estavam também ali lutando e desejando, almejando que isso acontecesse. Vocês têm uma atividade para estarem respondendo, a atividade número 1, tá bom? Então não esqueçam de responder. Depois aqui na página 80, uma república para poucos. Então a proclamação da república despertou esperança de mudanças e melhoria na população, na vida da população. No entanto, a implantação desse sistema de governo não conseguiu modificar a estrutura da sociedade brasileira, nem garantir cidadania à população. De acordo com o historiador José Murilo de Carvalho, no início da República, cerca de 85% das pessoas eram analfabetas e 90% viviam no campo. O poder político e econômico continuou concentrado nas mãos de grandes proprietários de terra, chamados na época de coronéis. Então deu para a gente perceber que não aconteceu grande mudança. Então, somente mudou o poder e mudou o nome, né? Então, de monarquia para república, e o poder que era especialmente dos portugueses, né, de Dom Pedro II, passou para os marechais da época, né, para os militares, mas assim, com a população em geral não aconteceu mudança, porque a população continuou pobre, o poder econômico e político estava concentrado nas mãos dos grandes proprietários de terra, né? E a população continuou, tá bom? Então, assim, ainda na miséria, ainda sem aprender a ler e escrever, a maioria, então aqui fala, 85% da população era analfabeta e 90% viviam no campo. Então, em 1891, o governo de Marechal Deodoro da Fonseca foi promulgada uma nova no governo de Marechal Deodoro da Fonseca foi promulgada uma nova Constituição. Ela estabelecia que todo cidadão maior de 21 anos tinha direito a votar.
Mas analfabetos, mulheres, mendigos e militares estavam excluídos do direito ao voto. De acordo com José Murilo de Carvalho, na prática, apenas cerca de 2% da população podia, de fato, exercer esse direito. Tá? Então, assim, deu para a gente ver assim, que, na verdade, em 1891, né, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele promulgou uma nova Constituição. Então, ela estabelecia que todo cidadão maior de 21 anos tinha o direito de votar. Então, a partir de então, começou esse primeiro processo das eleições, né, que o cidadão começou a pensar em quem votar, em quem colocar ali à frente, tá bom? Porém, os analfabetos, as mulheres, os mendigos e militares não podiam votar. Eles não tinham direito de votar, tá bom? Então, os coronéis procuravam obrigar os votantes a eleger os candidatos indicados por eles, manipulando assim as eleições. Valia tudo para garantir o resultado de uma eleição: roubo de urnas, falsificação de atas eleitorais, troca de favores, como uma vaga no hospital ou um emprego, e até mesmo uso de violência para intimidar eleitores. Por causa dessas manipulações, as eleições do início da República ficaram conhecidas como eleições de cabresto. Então, aqui vai falar um pouquinho, né, que a partir de então começou a iniciar essa questão, né, das pessoas votarem, porém iniciou também esse outro processo, né, que foi o que? O roubo de urnas, falsificação de atas. Então, ou seja, os grandes proprietários de terra, é claro que eles queriam que aquelas pessoas que fossem indicadas por eles que ganhassem as eleições. Por quê? Porque eles não queriam que mudasse muita coisa. Eles queriam que eles continuassem no poder, que eles fossem os favorecidos da época. Então, o que começou? Essas pessoas maiores de 20 anos que votavam, elas começaram a ser manipuladas pelos seus patrões. Por quê? Porque eles eram obrigados a votar em quem o patrão mandava. Por quê? Porque naquela época o voto não era secreto, tá? Então o patrão ele mandava e eles viam qual que era o voto. Então dá para vocês perceberem aí na imagem, né? Essa eleições de cabresto. Então o eleitor ali simbolizando, na verdade, um burro, podemos pensar assim, simbolizando, ele era obrigado, ele era puxado pelo seu patrão a votar em quem o patrão queria. Então, ele era obrigado a fazer isso, tá? Então, as eleições de cabresto significa isso, que a pessoa ela não tinha liberdade de votar em quem ela quisesse. Ela é obrigada a votar em quem o patrão obrigasse, porque senão, o que poderia acontecer? Perder o seu emprego, né, ficar na miséria, no caso, ficar desempregado, e tantas outras coisas poderiam acontecer com essas pessoas que desobedecessem a ordem de seus patrões. Aqui na página 81, vocês têm essas atividades para estarem realizando. Não esqueçam de realizar, tá bom? Então, aqui a atividade número 1, essa atividade vocês não vão realizar como está aqui, tá bom? Então, lá no formulário, no Google Formulários, vocês vão realizar do jeito que está sendo pedido lá. Então, não é para fazer a atividade número 1, é para fazer da maneira que está sendo pedida lá no Google, tá bom? Então, vocês vão fazer a atividade número 2, A, B, C e D. A, B e C, desculpa. Então, vão realizar essas atividades. E as atividades lá da página 75, né? Que eu havia falado para vocês. Não, 79, desculpa, tá bom? Então, aqui eu me despeço de vocês, tá, meus queridos alunos, queridas crianças. Espero sim que vocês acompanhem um vídeo, que esse vídeo ajude a esclarecer algumas dúvidas de vocês, tá? E que todo o conhecimento da história é importante, a gente saber todo o processo que aconteceu, que fez com que o Brasil chegasse a ser a nação que ela é agora, tá bom? Então eu deixo assim o meu abraço,
tá? Então, fiquem com Deus. Então, até a próxima aula para darmos continuidade a essas atividades, tá? Não esqueçam de responder as questões. Então, tchau, fiquem com Deus.